Amém, shalom, Shabbat shalom. Hoje eu vou ler Atos 7 e Provérbios 10, 17. É isso. O discurso de Estevão no Sinédrio. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isto ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e ele disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, depois da morte de seu pai. Deus trouxe esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão tivesse filho, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 homens. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão aliança de circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os seus antepassados não encontrava alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de seu pai. Não, a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que era 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram e os nossos antepassados, eles e os, ai, gente, onde faleceram eles e os nossos antepassados. Seu corpo foram levados de volta a Siquém e colocando no túmulo de Abraão, havia comprado ali dos filhos de Amon por 100. Gente, eu não estou conseguindo ler, desculpa. Eu estou nervosa. Fica tranquila, querida. Ai, gente, meu Deus, que vergonha. Não, fica tranquila, tá uma benção. Vai Começa de tranquilo. novo? Pode continuar do versículo que você parou. Não Tá, fica apreensiva, tá? Você tá. está num ambiente de família e a Amém. gente está junto aqui buscando palavra. Fica tranquila, Mai. Tá, então vou ficar do 7 no 11, tá, gente? Tá bom. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontraram alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem dele, José fez-o reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que era 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram e eles e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocaram no túmulo que Abraão havia comprado, ali dos seus filhos de Hermon, por certa quantia.
Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obra. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seu irmão israelita. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-lo, mas eles não o compreendeu. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-lo, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem uns aos outros? Mas os homens que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando com o estrangeiro e teve 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu a Moisés um anjo na labareda de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvindo seu gemido, eu desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o Moisés que tinha rejeitado com estas palavras, que nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse ao israelita: Deus lhe enviará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-lo a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitando e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Abraão: Faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram celebrações em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolo que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que foram feitos segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele havia visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante dele. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para Deus, para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por homens, como diz o profeta: O céu é meu trono e a terra é estrado dos meus pés.
Que espécie de casa vocês me edificaram? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aquele que prediziam a vinda do justo, de que agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. O arrependimento de Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, em pé à direita de Deus, disse: Veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos junto contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 8. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e o lançando na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse, indo Felipe para uma cidade de Santana, ali lhe anunciavam a Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que eles realizavam, deu unânime atenção ao que eles lhe diziam. O espírito imundo saiam de muitos dando grito, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando a todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles os seguiam, pois eles os havia iludido com a sua magia, com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém ouviam que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. Estes chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceram-lhe dinheiros e disse: Dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem dinheiro algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ora ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento ao seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado.
Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamando a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todo o tesouro de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia um livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explica? Assim, convidou Felipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: Olha aqui a água que me impede de ser batizado? E disse Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregavam o evangelho em toda a cidade pelas quais passavam. Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levar um preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecido. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens os levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, ele impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e, de todos os mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém.
Ele chegou aqui com a autorização do chefe, do sacerdote, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante o gentio e seus reis, e perante os povos de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você via, enviou-me para você voltar a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escama dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntaram: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aquele que invocava este nome? E não veio para cá justamente para levar preso os chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo dos planos dele. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-los. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer no cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não aceitando que fosse realmente um discípulo. Então Bernabé o levou ao apóstolo. Ele contou como no caminho de Saulo viram o Senhor, que lhe falaram, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andavam com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falavam e discutiam com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus vai curá-lo. Levanta-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lídia e Sorona ouviam e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Naquele dia, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado no quarto do andar superior. Lídia ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lídia, mandaram-lhe 2 homens dizer: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorca tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábata, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Então chamou o santo e as viúvas. Apresentou a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão.
Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha o outro. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas palavras, o pecador está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras do justo dão sustento a muito, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra paz na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que o justo deseja lhe será concedido. Passada a eternidade, os ímpios já não existem, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida dos ímpios é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas a esperança dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desraigados, mas os ímpios poucos duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca do ímpio só conhece a perversidade. Amém. Amém, Mayra, querida, obrigada pela leitura, participação. Bênção demais ouvir a tua voz declarando a palavra, foi muito maravilhoso. E essas passagens são realmente poderosas, né? A gente vai destacar brevemente sobre Estevão e sobre Paulo. E a gente vê que Estevão, ele reconta a história de Israel, né? Ele vai de Abraão até Salomão, e ele, com muita propriedade, muita autoridade ali, ele vai exortar ali os líderes judeus a resistirem, né? A resistência que eles tinham em relação ao Espírito de Deus. E é muito tremendo a gente vê que ele tem ali, né, um discurso poderosíssimo, e depois disso ele vê os céus abertos, né? Ele está sendo apedrejado ali, ele vê os céus abertos. A gente vai falar um pouco sobre Estevão. O nome dele, né, em hebraico, é Stefanos, e ele foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva para poder auxiliar a distribuição dos alimentos, cuidar das necessidades, né, da comunidade. Então, Estevão aqui, a gente leu no livro no livro de Atos, no capítulo 6, né, ontem, dessa eleição aí dos 7, né, dos 7 diáconos. Então, Estevão, ele é descrito como um homem cheio de fé, cheio de confiança, cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem cheio da graça, cheio do poder, e ele realizou grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Então, ele, como diácono, ele servia as necessidades físicas da comunidade, né? E, além do papel de servo dele, ele era um pregador muito eloquente, né? Ele tinha uma graça para pregar, ele tinha uma autoridade para pregar, né? Você vê ali que nesse discurso ele vai lá de Abraão até Salomão, então ele vai trazendo com muita propriedade, muita autoridade ali, né, a própria palavra. E ele defendia com muita sabedoria, né, com muita confiança, muita fé. Ele defendia ali aquele mover ali do Espírito Santo de Deus, né, a figura de Yeshua ali, né, como filho de Deus, como Messias,
E a forma eloquente como ele pregava, ele confundia aqueles que se opunham ao evangelho, né? Por mais ali que fossem religiosos ali, quando Estevão falava, eles ficavam confusos, né? Então ele foi acusado falsamente de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E aí ele foi levado para o Sinédrio, né? Onde ele faz ali o discurso poderoso, recontando a história toda de Israel. E ele aponta que o povo rejeitou os mensageiros de Deus, né? Culminando no quê? Na rejeição do Messias. Então ele faz essa associação, né? Que eles estavam rejeitando o Messias como um reflexo da rejeição dos mensageiros de Deus desde da entrega ali da Torá, né? Olha que interessante. Então, por eles terem rejeitado os mensageiros de Deus, estava culminando na rejeição do Messias. E a gente vê ali, né, que eles vão apedrejar Estevão, né? No finalzinho do 7, finalzinho do capítulo 7, eles vão apedrejar Estevão. E aí, naquele momento ali, né, no 7:55, ele vai dizer assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, fixou os seus olhos nos céus e viu a glória de Deus. E ele viu Yeshua em pé à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quando a gente vê esse versículo aqui, fica claro a intimidade de Estevão com Deus, né? Ele tinha ali realmente uma intimidade, né, com o Pai, e mostra da onde que era a fonte da coragem dele e da sabedoria dele, né? Porque ele sabia que ele poderia ser morto, e isso não tirou, né, a coragem dele de fazer e realizar o propósito que ele tinha. Então, a fonte dessa coragem, dessa ousadia e dessa sabedoria vinha dessa intimidade com o Senhor. E aí, o versículo vai dizer assim, né? Ele fixou os olhos nos céus. Então, demonstra aqui a busca dele por Deus em meio à adversidade. Ele olha para o alto, ele eleva os seus olhos para o alto, em meio ao apedrejamento, né? Então, simboliza o que para nós aqui? Que a elevação espiritual, né? Onde ele olha para o alto. Então, traz aqui uma elevação acima das circunstâncias terrenas. E quando ele faz isso, ele vê a glória de Deus. Ele fixou os olhos no céu e ele vê a glória de Deus. É aquele momento da nossa adversidade, né, em que em vez da gente colocar os nossos olhos na adversidade, na circunstância, no perigo, né, na afronta, a gente precisa erguer os nossos olhos para o alto. A gente precisa fixar. E isso é muito forte, porque ele não só olhou, mas a palavra fala que ele fixou. Nada tirava a atenção de Estevão, nada poderia tirar os olhos dele do alto, porque ele fixou, né? Os olhos dele para o alto, e aí ele vê a glória de Deus, queridos. Aí acabou, aí não tem mais perigo, não acabou, ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Então ele teve uma experiência aqui similar a Moisés e aos profetas, né? Então, nos mostra o quê? Que a realidade espiritual, ela vai muito além desse mundo físico, né? A gente sempre fala que o reino do espírito é muito mais real do que o reino físico. Então, quando ele vê ali Yeshua à direita de Deus, quando fala sempre à direita, indica uma posição de honra, de autoridade, né? E a gente vê nesse versículo que Yeshua estava de pé. Então, há interpretações aqui de que Yeshua se levantou para receber Estevão. Meu Deus, gente. Pensa numa coisa poderosa, numa coisa extraordinária, né? Estevão estava indo ao Pai e ele vê Yeshua de pé, né? E eu creio nisso, eu creio que Yeshua se levantou ali para receber o filho amado dele. Que poderoso, que extraordinário, né? E ele fala aqui nesse versículo, né?
Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem, ele cita, né, essa expressão, o Filho do Homem, em pé à direita de Deus. E por que essa expressão aqui é importante, né? O Filho do Homem, a gente já ouviu isso, né, em outras passagens, e aqui Estevão está se referindo à citação de Daniel, Daniel 7, do 13 ao 14. Daniel 7, do 13 ao 14 diz assim, ó, pois anota para você ler. Na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então, aqui ele está citando, né, Daniel, e viu o Filho do Homem, reafirmando que a autoridade e a divindade de Yeshua, né, como Filho de Deus Pai, como Filho do Eterno. Então, a gente vê aqui, né, que Estevão vê Yeshua na sua posição de autoridade e honra, confirmando aqui a sua ressurreição e a sua ascensão. A visão de Estevão, né, é muito mais forte do que as palavras, né, daquilo que ele estava ali recebendo de afronta, das próprias, do próprio apedrejamento, né? Deus leva ele a experimentar algo que transcendia tudo aquilo ali que ele estava passando, né? Então, é interessante que as últimas palavras de Estevão, antes dele morrer, ele pede para que Deus perdoe eles daquilo que eles estão fazendo, né? E é muito interessante, depois a gente vai fazer um paralelo em relação a Paulo, né, com isso. Então, a visão aqui de Estevão, ela traz para nós um conforto e uma inspiração para todos aqueles que estão passando perseguição por causa da fé, né? Então, muitas vezes você começa a se posicionar em Deus e muitas vezes você vai sofrer perseguição, você vai passar por situações, e quando a gente olha para Estevão, né, realmente isso nos dá, assim, uma inspiração tremenda, extraordinária, né, de que a nossa fé no Senhor, ela muitas vezes vai nos conduzir por um caminho desafiador, mas o seu alvo, o seu fim é excelente, é poderoso e transcende toda e qualquer dificuldade. Transcende de forma muito, né, muito além da nossa capacidade, do nosso conhecimento e entendimento. A nossa fé, ela vale a pena, seja o que você estiver passando. Então, que a gente possa buscar ser cheio do Espírito Santo, para que a gente possa enfrentar os desafios. A palavra fala que Estevão era cheio do Espírito Santo. A gente vê aqui, né, nesse versículo, pontos muito importantes e chaves para a nossa vida nessa manhã. Né? Buscar ser cheio do Espírito Santo, fixar os nossos olhos no alto, olhar para ele, né? Para que a gente possa ver, alinhar a nossa visão com a visão de Deus. Né? Estava ali o caos acontecendo ali, né, nas circunstâncias ali, na visão, num plano terreno, era caos, era caos, era caos. Mas quando ele fixa os olhos dele em meio às dificuldades, quando ele busca uma perspectiva do alto, do olhar de Deus, ele vê céus abertos. Ele vê os céus abertos, né? E ele vê ali Yeshua de pé. Ah, gente, meu Deus, eu fico aqui aleluiada, fico aleluiada. É tremendo demais, poderoso demais. Aleluia. Então, vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo aqui para a gente finalizar, tá? Então, no capítulo 9, a gente vai para Paulo. Né? Tem Filipe, né, gente, no capítulo 8 também, dá vontade da gente ficar aqui só no manto aqui, né? Meditando na palavra. Mas vamos falar aqui de Paulo, capítulo 9. Ele era um judeu, assim, judeu da tribo de Benjamim, tá? Mas ele nasce em Tarso, que é uma cidade importante ali da Sicília. Então, ele é cidadão romano por nascimento, certo?
Então, ele era da tribo, ele descendia da tribo de Benjamim, mas ele, por nascer em Tarso, ele era cidadão romano por nascimento. E ele era um fariseu, estudante, né, do respeitado Rabino Gamaliel. Lembra, a gente falou de Gamaliel, não sei se foi ontem, né? Acho que foi ontem que a gente falou sobre Gamaliel. E Gamaliel era um rabino, um mestre, né? Rabino é professor, é mestre. E ele, Paulo era estudante dele, de Gamaliel. E ele era ali um zeloso defensor ali da lei, né? Da lei judaica. E ele era ali visto como aquele que perseguia os cristãos, né? Então, ele era um ferrenho opositor do movimento de Yeshua ali e dos seus seguidores. Então, olha que interessante, Paulo, ele estava no momento do apedrejamento de Estevão, né? E ele aprovou o apedrejamento de Estevão. Paulo, ele perseguiu ativamente a igreja, prendendo homens, mulheres, né? Ele obteve a autorização lá das patentes, né, mais altas ali de Roma para perseguir os crentes em Damasco, né? O nível ali, né, da forma voraz ali, como ele perseguia ali, né, é algo que é marcante aqui na história de Saulo. E a gente vê aqui que Jesus pegou ele, né? Ele estava indo para Damasco, com autorização ali para perseguir os cristãos, e no meio do caminho ele encontra, né, com Yeshua ressuscitado. E a palavra fala que ele ficou cego por 3 dias, né? E ele foi curado ali por Ananias, curado e batizado por Ananias. E aí ele começa, né, imediatamente a pregar, né, sobre Yeshua nas sinagogas. E é interessante, né, que o Senhor vai falar assim, ó, para Ananias, mas o Senhor lhe disse, porque Ananias falou assim, Senhor, eu estou ouvindo aí desse homem, o negócio, as notícias que eu estou ouvindo, o negócio é tenso, né, o Senhor quer que eu vá lá me encontrar com esse homem? Pensa ali, né, no profeta, né, a situação do profeta, mas em Atos 9:15 diz assim, mas o Senhor lhe disse, vá, pois esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. A gente vê aqui que a comunicação, né, de Yeshua foi bem direta, né, ali com Ananias. Então, revela o que? A soberania de Deus, né, no plano de redenção. E ele vai dizer aqui que ele é instrumento escolhido, a eleição de Saulo aqui, né? Isso mostra o que para nós? Que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo um ex-perseguidor, qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, né? Então, ele tem aqui uma missão de proclamar Yeshua, e quando fala assim que ele vai proclamar o meu nome, o nome ele sempre está ligado à essência, à autoridade e ao caráter de Deus. Tá? E ele fala que ele levaria, né, perante aos gentios e seus reis. Então, a expansão do evangelho além do povo judeu, né, que é o cumprimento da promessa de Abraão lá em Gênesis 12:13, certo? Então, a gente vê a perfeição da Bíblia, né, como ela é extremamente completa e como tudo está ligado. Então, fala aqui no finalzinho, e perante o povo de Israel. Então, Saulo não ia abandonar o próprio povo, né? Mas ele tinha ali a continuidade da missão aos judeus e os gentios, certo? Então, tem alguns pontos aqui interessantes em relação a Saulo, que a gente vê, né? Por que Saulo ficou 3 dias cego? Vou destacar só esse ponto aqui, tem tanta coisa para falar sobre Saulo, gente. Paulo, né? Saulo, Paulo. Mas eu vou destacar só esse ponto aqui em relação a por que ele ficou 3 dias cego. A gente vê em Atos 9, 8 e 9, diz assim, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, depois daquele encontro poderoso ali com Yeshua. E
O levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego e não comeu e nem bebeu. A cegueira dele durou exatamente 3 dias. E ele não comeu e nem bebeu durante esse período, ou seja, jejum, né? E a localização ocorreu imediatamente, né, após o encontro de Yeshua na estrada de Damasco, certo? Então, o que que acontece? Essa cegueira aqui, né, física, simboliza o quê? A cegueira espiritual de Saulo, certo? Deus colocou ele de molho ali 3 dias, né, para ele entender a cegueira espiritual dele. E essa cegueira aqui também, de 3 dias, ela também está associada o quê? Ao período de morte e ressurreição espiritual, né? Trazendo aqui a lembrança de que Yeshua ficou 3 dias ali, né? No túmulo. Então, reforça o quê? Que a cegueira forçou a Saulo se voltar para dentro. Então, ele teve, naquele período, que refletir sobre a sua vida e sobre as suas ações passadas, né? E o jejum que ele teve aqui, que foi um jejum meio que involuntário, né? Serve também como um ato de arrependimento e purificação. Era uma preparação para o ministério que estava vindo, né? Então, esse período aqui foi uma preparação intensa, né, para a missão que ele ia desenvolver. Então, Paulo, ele precisava meio que desaprender das suas antigas concepções para abrir, né, espaço para uma nova compreensão. Olha que extraordinário, que poderoso isso, que quanto ensino isso traz para a gente, né? Então, logo depois, ali, né, que ele é curado, demonstra o quê? O poder de Deus sobre Saulo. Isso serviu o quê? Como um sinal, tanto para Saulo, quanto para os outros, da autenticidade da experiência que ele teve. Entende? Isso até para aqueles que estavam com medo ali dele, né? Então, isso serviu ali como um testemunho do poder e da atuação de que Deus estava fazendo com ele ali. Esses 3 dias, literalmente, assim, foi aquele momento introspectivo, né? Era ali Saulinho vulnerável, né? Saulinho, o perseguidor, o terrível, 3 dias ali, ó, cego, na dependência, entendendo quem ele era e quem era Deus. A visão dele ali sendo completamente transformada, modificada para algo extraordinário que Deus tinha para ele. É interessante que nos lembra também da experiência de Jonas, né? Que passou 3 dias no ventre do peixe antes da missão dele em Nínive, né? E mostra aqui também, né, o reflexo de experiências de outros profetas que tiveram encontros intensos com Deus, né? Porque esse foi um encontro mega intenso. Então, essa cegueira aqui vai quebrar o quê? O orgulho, a autossuficiência, né, de Saulo, e vai preparando ele para o vaso escolhido de Deus, né? Vai preparando ele para aquilo que Deus tinha de poderoso, de extraordinário. Então, essa cegueira de Saulo mostra como Deus, às vezes, usa meio drásticos para transformar vidas, né? E nos mostra o quê? A necessidade da gente morrer para o velho, né? O velho eu, para que a gente nasça para uma nova vida no Messias, né? E nos mostra a importância da gente depender totalmente de Deus e não nas nossas próprias habilidades ou no nosso próprio entendimento. Então, Deus, ele frequentemente ele prepara os seus servos, né, através de experiências intensas e desafiadoras. Se a gente observar e analisar, é um padrão estabelecido muito sábio pelo Senhor, né? É assim que Deus vai preparar, né, o seu povo, vai preparar as nossas vidas para viver algo maravilhoso, algo extraordinário, com experiências intensas e desafiadoras mesmo, né? Porque é nesse momento onde a gente entende quem nós somos e quem é o Senhor e o quanto Ele pode nos usar de forma extraordinária se a gente estiver alinhado e andando na visão dele, não na nossa, né?
Então, a gente vê que essa cegueira aqui de Paulo nos mostra que muitas vezes a gente precisa perder a nossa visão, no sentido, né, do nosso próprio entendimento, da nossa visão, às vezes, mundana, né, para que a gente possa realmente começar a enxergar espiritualmente. Então, essa experiência não foi sobre uma punição ali, mas uma preparação que foi essencial para o ministério revolucionário de Paulo, né? Então, Deus ele pode sim usar experiências desafiadoras para nos transformar profundamente, profundamente. E às vezes esse período de cegueira também traz para nós, sabe, aquele momento do afastamento das nossas rotinas, percepções normais, né? E para a gente ter um secreto com Deus. Às vezes é muito importante isso. A gente ter um momento de introspecção, da gente estar ali com Ele, né? Alinhando a nossa visão, ouvindo a voz dele, passando por um processo de purificação, transformação ali com Ele, né? E muitas vezes, queridos, isso vai ser um período bem desconfortante, tá? Isso é um período que às vezes traz esse desconforto, mas é aí que a gente encontra a dependência total em Deus. A dependência total, certo? E a gente deve estar aberto. A gente deve estar aberto a essa, né, esse alinhamento com o eterno, mesmo que venha de forma inesperada ou desafiadora. E para a gente fechar, queria trazer um paralelo aqui em relação a Estevão e Paulo, né? Então, Estevão, ele foi um dos 7 primeiros diáconos escolhidos pela igreja primitiva, né? O nome dele, em grego, significa coroa. Olha que interessante, né? Como o nome está associado ali, né? A essência da pessoa. E ele se tornou o primeiro mártir, né? Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E ele era conhecido pela sabedoria dele e pela habilidade que ele tinha ali nos debates, né? Realizou grandes milagres, grandes maravilhas. E ele foi o primeiro, depois de Yeshua, foi o primeiro a ter uma visão dos céus abertos, né? E é considerado aí o primeiro mártir da igreja. E Saulo, né? Saulo, ele vai ali ter 2 nomes, né? Saulo e Paulo. Depois, Saulo quer dizer grande, né? E Paulo quer dizer pequeno. E nasceu ali numa cidade romana. Depois ele foi, no processo dele, foi educado por Gamaliel. E provavelmente ele falava hebraico, falava grego, falava aramaico, né? E tinha uma profissão, além do ministério dele, ele era fabricante de tendas. Olha só que interessante, né? E Paulo, depois ali desse processo extraordinário de transformação, né, a forma como ele foi usado por Deus é extraordinário, tanto é que as cartas de Paulo, gente, é uma sabedoria, algo muito poderoso. E ele escreveu 13, possivelmente 14 dos 27 livros do Novo Testamento, né, da Brit Hadashah. Então, olha quantos livros ali ele escreveu, né? Então, realmente é poderoso a gente ver esses exemplos inspiradores, isso nos mostra a forma como Deus trabalha, né? E que a gente possa se inspirar, né? Se inspirar nesses homens de Deus e estar abertos, né? Aquilo que o Senhor tem para nós, ao seu propósito extraordinário, estar submisso a Ele, à vontade dEle nas nossas vidas. Que, assim como Estevão, né? A gente possa permanecer fiel em nosso testemunho, mesmo diante das circunstâncias adversas. E assim como Paulo, a gente possa estar abertos a uma transformação radical, né, que nos leva ali a um encontro verdadeiro com o nosso Mashiach, com o nosso Yeshua. Amém, queridos? Prazer estar com vocês nessa manhã, que Deus os abençoe tremendamente, desfrutem do Shabat, descansem nele. E à noite nós temos culto, hoje nós vamos celebrar a festa de Tu B'Shvat. Se você quer conhecer um pouquinho mais, está super convidado a estar conosco nesta noite. Amém? Deus abençoe vocês, Shabbat Shalom, até segunda.